Hoje nós vamos falar de um conceito que permeia todas as ciências e, é claro, é um conceito essencial na física. Nós estamos falando do conceito de energia. Dá uma paradinha aí. Pode começar de novo. O conceito mais popular de energia nos remete à capacidade de realizar atividades. Os físicos preferiam a capacidade de realizar trabalho, mas trabalho é um conceito físico que tem que ser bem definido. O fato é que, hoje em dia, a questão da energia é uma preocupação, né? Dispor de energia é um fator importante para o desenvolvimento das nações. Então, o termo energia já se incorporou ao cotidiano das pessoas, como estando essa palavra associada à possibilidade de realizar tarefas, né? E eu gosto muito do termo utilizado por Leibniz, que foi o primeiro a se preocupar com uma forma de energia conhecida hoje como energia de movimento ou energia cinética. E Leibniz, que eu tenho aqui um quadro dele, ele preferia essa palavra, que, a meu ver, é uma palavra muito interessante. Ele associava ao conceito de energia um conceito análogo ao de força. E ele distinguia dois tipos de forças. As forças mortas, como a força gravitacional, a força elétrica e assim por diante, e as forças vivas, ou seja, a energia. Se referia à energia como uma força, como uma capacidade de realizar atividades. Então, é bem provável que Leibniz tenha sido o primeiro a se preocupar de uma maneira formal com o conceito de energia. O fato é que nós associamos a palavra energia, é nesse sentido que nós utilizamos aqui o termo o que é, né, como sendo um atributo que permite a quem é dele dotado realizar tarefas. Por exemplo, pode ser uma tarefa inútil como essa aqui, de derrubar uma árvore, de amassar um carro. De qualquer maneira, um veículo dotado de energia é capaz de quebrar um muro, de derrubar uma árvore, derrubar um poste e assim por diante. Algumas máquinas são dotadas de um peso na extremidade ou de uma corda, ou de um fio, ou de uma corrente, de tal maneira que, quando se eleva essa bola e depois solta, ela é também capaz de realizar tarefas, como, por exemplo, derrubar um muro. Quando nós utilizamos algum objeto para lançar um projétil, nós estamos dotando esse objeto, por exemplo, uma flecha, de energia. E essa energia vai permitir à flecha perfurar um objeto, por exemplo. Conhecemos também um outro uso da energia, agora para fins nada pacíficos, que é energia nuclear.
é uma forma de energia capaz de destruir cidades inteiras e aniquilar populações inteiras. Existem 3 formas de energia, e apenas 3 formas de energia. Nós vamos depois falar sobre elas. Eu gostaria, então, de começar falando sobre uma forma de energia, e essa foi descoberta por Einstein, né? Ele percebeu o seguinte: na verdade, todos nós somos dotados de energia. Um simples elétron, quer ele esteja em movimento ou não, ele é dotado de energia. Um próton é dotado de energia. Um átomo é dotado de energia. Esse tipo de energia que nós associamos à massa dos objetos, de qualquer objeto, nós chamamos de energia, ou denominamos de energia intrínseca. De forma que Einstein se tornou famoso, dentre outras coisas, por esclarecer que se eu tenho um objeto dotado de massa, então esse objeto tem uma energia intrínseca, que está associada à sua massa. De forma que se um objeto tem massa, existe um equivalente de energia pelo mero fato desse objeto ser dotado de massa, e essa energia é igual a m vezes c ao quadrado, onde m é a massa do objeto. Já mencionamos anteriormente um processo de conversão da energia intrínseca, massa, de núcleos, por exemplo, em outras formas de energia. Na verdade, numa explosão de um artefato nuclear, de uma bomba atômica, nós estamos assistindo à conversão de uma forma de energia em outra. E a forma de energia que é convertida é a energia intrínseca, sob a forma de massa. O outro tipo de energia é a energia de movimento, conhecida como energia cinética. Finalmente, a energia de interação. Nós podemos dizer que todas as formas de energia recaem, de uma forma ou de outra, numa dessas 3 formas de energia. A energia de interação é também conhecida como energia de ligação. Essa é uma outra palavra para energia de interação. Essa forma de energia de ligação é uma forma de energia que é particularmente difícil das pessoas entenderem essa forma de energia. A energia eletromagnética, a energia gravitacional, são formas de energia que estão, em muitos casos, associadas à energia de ligação dos objetos. Então, nós estamos aqui falando da energia devida às interações. Vamos, ao nos referirmos à energia de ligação ou energia de interação, nós vamos designar essas formas de energia, de agora em diante, de energia potencial. Energia potencial. Nós podemos falar de energia potencial gravitacional, energia potencial elétrica, e essas são as 2 principais formas de energia potencial. Poderíamos falar também de energia potencial de interação, das interações fortes, mas essas são seguramente as 2 formas de energia potencial, que é uma forma de energia de ligação ou associada
as interações. Mas as duas mais conhecidas são a energia gravitacional e a energia elétrica. Muito bem. Se eu tenho um sistema de partículas, esse sistema de partículas ele dotado de uma forma de energia que está, essa forma de energia, associada à interação entre esta partícula e essa partícula, por exemplo, ou entre essa partícula e aquela partícula. O fato é que, se eu tenho uma partícula apenas, essa partícula tem energia. Ou, se ela tem massa, com certeza ela tem energia. Se ela está em movimento, como é o caso do fóton, ela tem energia. O fato é que todas as partículas têm energia. Todos os aglomerados de partículas têm, consequentemente, uma forma de energia associada a eles. Então, eu posso falar da energia de um objeto e posso falar também da energia de um sistema de objetos. Muito bem, vamos começar com a forma de energia mais difícil de ser entendida, que é a energia potencial. Vamos tentar entender isso e para tal nós procuraremos ser bem didáticos, indo, portanto, devagar ao analisar esse conceito. A ideia básica é a seguinte: se eu tenho um objeto com determinados atributos, e esse atributo que eu estou pintando aqui em vermelho, esse atributo, ele pode ser, por exemplo, a massa daquele objeto, é um atributo. A carga elétrica daquele objeto é um outro atributo. Então, se eu tenho um constituinte qualquer da matéria, uma partícula, aquele constituinte é dotado de determinados atributos. Os atributos que nós vamos mencionar hoje com uma frequência maior é o atributo massa, por exemplo. Esse objeto pode ter uma massa, ou esse objeto pode ter um outro atributo, que é a carga elétrica. São dois atributos, existem outros que são importantes, mas para ilustrar, vamos considerar esses dois atributos. O que nós sabemos hoje é que, se eu tenho um constituinte da matéria qualquer, um elétron, e é claro que o mesmo se aplica para o átomo, mas eu estou pensando nos constituintes dos átomos. Se eu tenho um elétron, e esse elétron é dotado de um certo atributo, esse elétron, ou essa partícula, ou o átomo, é capaz de alterar as propriedades do espaço. Sim, com a mera presença de um objeto qualquer, como este aqui, a mera presença desse objeto dotado de determinados atributos, ele é capaz de mudar, alterar o espaço físico no entorno desse objeto, de tal forma que, se eu considerar uma determinada região no entorno de um determinado objeto, nós perceberemos que na proximidade ou da proximidade com esse objeto, nós seremos capazes de perceber sua presença.
E é isso que é fundamental. Por conta dos atributos dos objetos, eles alteram o espaço físico ao seu redor, de forma que nós vamos denominar a essa alteração do espaço físico ao redor dos objetos de potencial. Nós dizemos o seguinte, que uma partícula de massa m, ela gera um potencial. E a esse potencial, se o atributo for a massa, nós chamamos esse potencial de potencial gravitacional. Se esse atributo for a carga elétrica, nós chamamos a esse potencial de potencial elétrico. Então, a coisa é bastante simples. Se eu tenho uma partícula com um atributo como massa ou carga, essa partícula gera um potencial ao seu redor. Por exemplo, se eu tenho uma partícula diminuta, uma partícula pontiforme, e se essa partícula é dotada do atributo massa, ela é capaz de gerar um potencial que nós vamos escrever V, e esse potencial V, ele depende da distância de um ponto no qual nós estamos medindo esse potencial até onde se encontra a partícula. Então, se a partícula se encontra num determinado ponto, o potencial gravitacional, se essa partícula é dotada do atributo massa, esse potencial nós escrevemos como sendo G vezes M dividido pela distância. Agora, quem é essa distância? Então, a ideia é simples, né? Eu tenho, por exemplo, uma partícula dotada do atributo massa, e se eu quiser determinar o potencial gerado por essa partícula de massa m a uma distância que nós estamos denominando d, portanto, é a distância do ponto que eu estou medindo o potencial até a origem, onde se encontra a partícula. Na verdade, d é a distância desse ponto até onde se encontra a partícula. A coisa é bastante simples. Quer dizer, o potencial que nós agora chamamos de potencial gravitacional, e normalmente nós colocamos também aqui um sinal menos para chamar a atenção de que esse potencial, como veremos depois, leva a forças atrativas. O fato é que se eu tenho uma partícula de massa m, ela gera em todo o espaço um potencial que depende da massa, depende de uma constante conhecida como constante da gravitação universal, devido a Newton, a introdução dessa constante, e o potencial é inversamente proporcional à distância da qual ou do qual se encontra esse ponto em relação a onde está a partícula com esse atributo massa.
Se eu tenho uma carga elétrica, eu tenho uma partícula com um atributo e o potencial gerado por essa partícula de carga elétrica Q se escreve Q sobre 4πε0, aqui é uma constante, vezes a distância. Ou seja, se eu tenho uma partícula de carga Q dotada desse atributo carga elétrica, ela gera em todo o espaço um potencial, de forma que se eu estou a uma distância dessa partícula dotada de carga elétrica, esse potencial é dado pela carga elétrica da partícula, dividido por uma constante, 4πε0, vezes a distância desse ponto até onde se encontra a partícula. Esse potencial aqui é conhecido como potencial gravitacional, porquanto o atributo do qual eu estou falando, né, é a massa, potencial gravitacional. Todos os objetos dotados de massa geram um potencial gravitacional. E se ele for entendido como pontiforme, essa é a forma do potencial gravitacional. Todos os objetos dotados de carga Q geram um potencial elétrico, cuja forma é essa que acabamos de escrever aqui. Ora, o que isso tem a ver com a energia? Bom, voltando agora ao exemplo do potencial gravitacional, se eu tenho um objeto como a Terra, então a Terra há de gerar um potencial gravitacional V, de tal maneira que se eu estiver a uma distância do centro da Terra, esse potencial gravitacional é função da distância ao centro da Terra. V de D é igual a menos G vezes a massa da Terra, porque a massa é dotada desse atributo, porque a Terra é dotada desse atributo massa, dividido pela distância. Ora, se quisermos ser um pouquinho mais formal, ou mais formais, nós poderíamos fazer da seguinte forma para a gente escrever o potencial gravitacional produzido pela Terra, ou por qualquer corpo esférico como a Terra, ou por um objeto pontiforme que se localiza na origem. Para isso, se quisermos ser um pouquinho mais formais, nós podemos introduzir aqui 3 eixos, né? X, Y e Z, e agora nós podemos introduzir as coordenadas de um ponto P qualquer, né? E é claro que nesse caso nós temos um raio vetor de posição associado a esse ponto P, né? E esse vetor de posição, que nós damos o nome usualmente do vetor de posição R, ele tem coordenadas x, y e z, como bem sabemos, né? E a distância desse ponto P, até a origem, é igual ao módulo do raio vetor de posição. Portanto, normalmente, usualmente, nós escrevemos o potencial gravitacional
gerado pela Terra ou por qualquer um outro corpo esférico ou um corpo pontiforme como função do raio vetor de posição e escrevemos menos gm vezes m. M agora é a massa do corpo, que pode ser, no caso, a massa da Terra, dividido por R, onde R agora, como sabemos, R é a distância desse ponto P até a origem, ou até o centro da Terra. De forma que essa é uma expressão bastante geral para o potencial gravitacional produzido por um objeto esférico e de massa m. G é a constante gravitacional de Newton. No caso do potencial elétrico de uma partícula de carga Q, nós vamos poder escrever uma expressão bastante parecida com essa, V de R é igual a Q dividido por 4π epsilon 0 vezes 1 sobre R, porque R agora é a distância desse ponto do espaço até a origem, ou até onde está essa partícula de carga Q, ou onde está a partícula de massa m. É claro que para objetos esféricos valem essas considerações que eu fiz de tratá-los como se toda a massa estivesse concentrada na origem, no centro, portanto. Para o potencial elétrico, como eu expliquei antes, valem as mesmas considerações. Se eu tenho num determinado ponto do espaço, e agora nós não vamos especificá-lo, né? Se eu tenho num determinado ponto do espaço uma carga Q, então, numa superfície de raio R qualquer, de tal forma que R seja a distância de um ponto qualquer sobre essa superfície até a origem, R é essa distância, então o potencial elétrico V de R é igual a Q, que é a carga concentrada na origem, sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R. Assim é a expressão do potencial elétrico. É claro que, nesse caso, como depende só da distância, todos os pontos ao longo dessa superfície de raio R estão ao mesmo potencial, uma vez que o potencial produzido por uma partícula pontiforme só depende da distância do ponto que eu estou considerando até onde está a partícula dotada daquele atributo. Muito bem. E agora, o que é a energia? Eu falei só do potencial. Só do potencial. O que é a energia? Ora, a coisa é bastante simples. Se um objeto gera um potencial, e nós vamos chamar esse potencial de agora em diante de V, então, se eu tenho um outro objeto dotado do mesmo atributo, esse objeto que está a uma distância d daquele outro que tem esse atributo, ele adquire uma energia, ele fica energizado. Veja bem, a mera presença de um objeto gera um potencial
E por conta da existência desse potencial, resultado desse atributo, uma outra partícula que tenha esse mesmo atributo vai adquirir uma energia. Então, a energia potencial gravitacional, que nós vamos denominar de U, a energia potencial gravitacional, quando uma partícula tem massa m, e agora eu estou considerando uma partícula de massa m próxima dessa outra partícula que tem massa m, a Terra, por exemplo. Então, se eu aproximo essa partícula dessa outra, qual o resultado? Esta aqui adquire uma energia, na verdade, essa energia é compartilhada, mas eu posso dizer que essa partícula tem uma energia, e essa energia é energia potencial gravitacional, uma vez que o atributo é a massa, de tal maneira que a energia dessa partícula é igual a m vezes v. Quem é o v? V é o potencial produzido pela outra partícula de massa m. Portanto, quando eu tenho um corpo com uma massa m, e esse corpo está a uma distância r da superfície da Terra, essa partícula tem uma energia que é igual a m vezes menos m, por exemplo, a massa da Terra, vezes g, dividido pela distância. Que distância é essa? É importante a gente entender, né? Para isso, eu vou considerar essa distância. Essa distância d, ou r, no caso. Então, a energia potencial gravitacional de todos os corpos localizados sobre a superfície terrestre, se eu tenho um determinado corpo de massa m, então essa energia potencial é igual a menos m vezes a massa da Terra vezes g dividido por r. R, portanto, é a distância desse corpo de massa m, localizado próximo da superfície terrestre, ou longe, agora não importa muito, né? R é a distância entre este corpo e o centro da Terra. Essa energia potencial é energia potencial gravitacional. Então, é bom entender que se um corpo ele é dotado de um certo atributo, ele gera um potencial, um outro que tem o mesmo atributo adquire uma energia, que é o produto desse atributo pelo potencial produzido pelo outro. Aquele potencial não depende do corpo que está próximo. Ele existe independentemente daquele corpo estar ali. Pode-se dizer até que é uma propriedade do espaço que está associada à presença daquele corpo. E isso é muito importante que se entenda. Portanto, se eu tenho um objeto, como, por exemplo, pode ser a Terra, que tem também um outro atributo, que é uma carga elétrica como um todo. A Terra é dotada de carga também. Então, se imaginarmos a Terra contendo uma carga total Q, como se ela estivesse concentrada no centro, e eu agora aproximar uma outra partícula de carga dotada do mesmo atributo,
E essa está localizada agora a uma distância d ou r, né? Porque nós utilizamos mais a letra R do que D. Então, esta partícula que se aproxima da outra, ou que está próxima da outra, a uma distância R, essa partícula tem uma energia potencial, agora elétrica, potencial elétrico, né? Onde essa energia potencial U é igual à carga, que é o atributo que essa partícula tem, vezes o potencial produzido pela outra, que nós já havíamos denominado Q. Portanto, U é igual a Q vezes Q dividido por 4π epsilon 0 vezes 1 sobre R. Ou ainda U é igual ao produto das cargas dividido por 4π epsilon 0, 1 sobre R. E essa energia potencial tem o nome de energia potencial elétrica, ou potencial elétrico, mas energia potencial elétrica. Então, essas são as duas formas de energia mais comuns, né? Eu quero chamar a atenção para o fato de que, no caso anterior, também nós tínhamos o produto das massas. Então, vocês vejam que a energia de duas partículas pontiformes, você pode sempre considerar como sendo o produto dos dois atributos dividido pela distância. E o que difere num caso e no outro é apenas as constantes. No caso da gravitação, essa constante é G. No caso das interações eletromagnéticas, essa constante é 1 sobre 4π epsilon 0. Muito bem. Então, todos os objetos localizados sobre a superfície terrestre, elas são dotadas de energia, porque elas interagem com a Terra. E essa energia é energia potencial, no caso da Terra, energia potencial gravitacional. Eu queria chamar a atenção para o fato de que, muitas vezes, nós encaramos a Terra como sendo plana, né? E, consequentemente, nós determinamos o potencial gravitacional a partir da superfície plana. É uma aproximação, é claro, né? E nós também, usualmente, introduzimos um eixo acima da superfície terrestre como sendo o eixo Z. Aí, o que acontece é o seguinte: nós, utilizando essa distância, né, ou a coordenada Z, a partir da superfície terrestre, nós escrevemos a energia potencial de uma outra forma, né? Nós escrevemos a energia potencial agora como sendo U igual a M vezes G vezes Z. É uma outra forma que parece ser muito diferente daquela anterior, mas não é. Porque essa forma da energia potencial, ela é válida quando nós consideramos a coordenada Z a partir da superfície terrestre. E o que acontece, como nós estamos vendo aqui, é que, mediante essa fórmula, à medida que nós vamos cada vez mais distantes, subimos cada vez mais, a energia potencial aumenta. E isso é um fato, né? De que energia potencial, ela depende da posição. Então, nesse caso, U é função da coordenada Z, né? U de Z
é igual a m vezes g vezes z. Quem é m? M é a massa da partícula que está próxima da superfície terrestre. M é a massa da partícula. G é a aceleração da gravidade local, vezes a coordenada z. Essa é uma expressão para a energia potencial, que é muito útil também. Mas é importante entender que esta aqui é uma expressão aproximada. Eu acho que não vale a pena descer detalhes, né, a respeito dessa expressão. Mas é uma expressão realmente muito simples, né, para a energia potencial. E onde é que está a massa da Terra? A massa da Terra está embutida aqui, né, nessa aceleração da gravidade. Porque G é dado essencialmente pela massa da Terra, né, dividido por R ao quadrado, onde R é o raio da Terra. Então é preciso tomar um pouquinho de cuidado só em relação a isso. Mas o fato é que a energia potencial é m vezes g pequeno, onde g é a aceleração da gravidade. Muito bem. Mas a gente havia aprendido uma coisa um pouco, aparentemente só, né, um pouco diferente do que estamos aprendendo agora. O que nós dizíamos antes? Eu vou traçar primeiro uma superfície esférica, né? O que nós dizíamos antes é que se eu tenho um objeto de massa m aqui, e eu tivesse um outro objeto de massa m a uma distância d entre eles, né? Então o Newton foi quem percebeu isso pela primeira vez, né? No caso da atração gravitacional. Então existe uma força entre eles, e essa força em módulo é dado por G vezes m dividido por R ao quadrado, né? E essa força é atrativa, então em termos de componentes eu deveria colocar aqui um sinal menos, mas eu só quero me referir ao módulo da força, né? Ora, se eu tenho uma partícula com um certo atributo e tenho uma outra com o mesmo atributo, existe uma força entre elas, e é verdade. Então, veja só, se eu tenho duas partículas de mesmo atributo, elas são dotadas de uma energia e são dotadas também de uma força que age aproximando-as ou afastando-as. É verdade. E qual é a relação entre a força e o potencial? Ou entre a força e a energia potencial? O que se pode mostrar, mas isso não é o caso, é de descermos a detalhes. O que se pode mostrar é que, na realidade, a força é, de alguma forma, ela é relacionada ou ela pode ser obtida como taxas. Cada componente da força é uma taxa de variação pontual, né, da energia potencial. Então, a força pode ser derivada da energia potencial, porque a força, ou as forças, né, forças, melhor dizer assim, né, forças, estão relacionadas a taxas de variação. É por isso que o conceito de derivada é tão importante sempre, taxas de variação. E aqui, no caso, é essencial entender, né, que forças nada mais são, ou expressões para as taxas de variação, agora, não
com respeito ao tempo, mais taxa de variação com respeito a x, com respeito a y, com respeito a z. Né? Na realidade, o que se pode mostrar é, não vou entrar em detalhes, que a componente x da força é igual à taxa de variação da energia potencial com respeito a x, com o sinal menos. A componente y da força é igual a menos a derivada ou a taxa de variação da energia potencial quando eu vario y, é por isso que eu uso essa notação aqui. Né? O fato é que as componentes das forças, elas são dadas como taxas de variação da energia potencial. Já me referi às várias formas de energia, mas agora vamos à energia cinética. A energia cinética é uma forma de energia associada ao movimento, de forma que, se uma partícula tem uma velocidade v, ela é dotada de uma energia que é dada pelo produto da massa vezes a velocidade ao quadrado, velocidade que tem esse objeto. Então, a energia cinética, ela tem essa expressão, m vezes v ao quadrado, dividido por 2. Um automóvel que tem uma grande velocidade, ele tem uma grande energia cinética e, por conta dessa energia, ele é capaz de provocar mais estragos do que um veículo, ou o mesmo veículo, a uma velocidade menor. É claro que um caminhão, por ter uma massa muito grande, se ele tem a mesma velocidade que um automóvel, ele tem uma energia cinética muito maior do que a de um automóvel. E isso é uma coisa muito importante. A energia intrínseca, eu já mencionei antes, né, é aquela associada à massa apenas, e Einstein descobriu que se o objeto tem uma massa, ele tem uma forma de energia, e finalmente a energia de ligação, por exemplo, a ligação de elétrons com o núcleo. Né? E nós, no caso dos átomos, essa energia potencial, ela é basicamente dada pelo produto da carga, ela é dada a energia potencial, ela é dada pela carga do elétron vezes a carga do núcleo, dividido por 4π epsilon zero vezes R, onde R agora é a distância entre o elétron e o centro do núcleo. De qualquer maneira, nós estamos aqui falando de energia potencial, energia de ligação do elétron com o núcleo. O que é energia mecânica? Nós definimos energia mecânica como a soma da energia cinética mais a energia potencial, que nós chamamos anteriormente de U. Então, energia cinética mais U. Essa energia mecânica ela é extremamente importante no estudo do movimento. Assim, se um elástico tem uma energia potencial elástica, né, e no início ela tem só energia potencial, e quando soltamos o elástico, ele vai adquirir uma energia cinética. De tal forma que a energia cinética mais a energia potencial que é a energia mecânica, ela é conservada ao longo do movimento. O fato é que, se eu tenho uma partícula que tem energia cinética, m vezes V2 sobre 2, né? Mais a energia potencial dela, como, por exemplo, uma partícula
que tem uma energia potencial qualquer, essa soma é conhecida como energia da partícula. O fato é que existe um princípio sacrossanto da física que estipula que a energia se conserva. A energia se conserva. E o princípio da conservação da energia faz com que uma forma de energia seja continuamente transformada em outra. E com grandes aplicações de interesse. Por exemplo, um objeto que está a uma grande altitude tem uma energia potencial, só porque ele está em repouso, digamos. No entanto, quando ele chega aqui embaixo, ele tem uma energia cinética. E se aqui nós tivermos a superfície terrestre, a energia potencial dele, de acordo com aquela expressão anterior, é igual a zero. Então eu tenho um processo de conversão da energia potencial antes do movimento em energia cinética, ao final do movimento. Existem grandes aplicações do princípio da conservação da energia, que é um princípio muito importante. Muito bem, eu vou então encerrar essa aula e na próxima nós vamos dar prosseguimento falando em formas de energia. Muito obrigado.